Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Ronaldo, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Então olha só, na aula de hoje nós temos um grande objetivo. Na verdade, ele é o objetivo central. Fazer com que você compreenda o conceito relacionado, o conceito atrelado à polarização da luz. Então, hoje você vai compreender este efeito, este fenômeno ondulatório chamado de polarização da luz. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, sempre quando você vai assistir uma aula, você tem que trazer consigo alguns conceitos, sabe? Você tem que trazer uma base. E para a aula de hoje, você tem que lembrar o que é uma onda transversal. E é claro, e ainda você tem que lembrar que a luz é uma onda eletromagnética. Vou fazer uma pequena retomada com você. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal é toda onda em que a fonte vibra numa direção e a energia se propaga para outras direções. Isso é uma onda transversal. Um exemplo disso é a luz. A fonte oscila numa direção e a energia se propaga para outras direções. Diferentemente do som, que é uma onda longitudinal. O som, a fonte vibra na mesma direção com que a energia se propaga. Então o som é chamado de longitudinal e a luz é chamado de transversal. Assim fica fácil, não é verdade? Um outro conceito que você tem que lembrar é o conceito atrelado à onda eletromagnética. Nós temos dois grupos de ondas, as ondas que se propagam no vácuo, que são as ondas eletromagnéticas, e as ondas que não se propagam no vácuo, que são as ondas mecânicas. Então vamos focar, a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela consegue se propagar em qualquer meio material. Ela se propaga pelo ar, ela se propaga na água, ela se propaga no vidro e ela se propaga também no vácuo. Então vamos lá, fazendo essa pequena retomada, dá uma olhada aqui nessas imagens. Pessoal, eu não sei como é que está chegando essa imagem para você na sua casa, mas eu quero que você tente visualizar, são duas imagens do mesmo lugar, do mesmo objeto. Mas se você reparar bem, tem uma certa diferença. E, cara, o que está por trás dessa diferença? Você nota que uma está brilhando mais que a outra. O que tem por trás disso? E é claro, pessoal, na aula de hoje você vai compreender essas diferenças. Uma outra figura aqui, na verdade, duas figuras do mesmo objeto. Só que olha a diferença. Tá? E na aula de hoje você vai compreender essas diferenças. Então vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar, vou falar um pouquinho para você da polarização da luz. Pessoal, dá uma olhada aqui nesta lente. Repare que a imagem ela é mais nítida. Por que isso ocorre? Pessoal, na verdade, eu quero falar de um modo bem simples da polarização. A luz ela é uma onda transversal. Quer dizer que a fonte vibra numa direção e a energia se propaga para outras direções. Polarizar a luz é você retirar parte dessa onda. Por exemplo, o óculos de sol, pessoal, você sabe muito bem que o olho é um sensor de luz. E quando você vai aí no sol, no verão principalmente, você recebe uma radiação solar. E acredite, tem uma faixa da onda da luz visível que se chama ultravioleta. Não é legal, ela é muito energética, ela machuca teu olho. Então tem óculos de sol que se você comprar um óculos de boa qualidade, ele tem um polaroide. O polaroide, pessoal, ele consegue retirar aquela parte da onda que corresponde ao ultravioleta. Desse modo, a luz não chega com ultravioleta com você, no seu olho. Ou ainda, chega em menor quantidade. E aí, o seu olho, você tem aí, passa um verão bem legal usando um óculos de sol. Então, polarizar uma onda é você retirar parte dela.
Então vamos lá. Pessoal, vale lembrar que assim na prática, o teu celular, né, a luz emitida pelo teu equipamento, ela é polarizada. Ela é retirada algumas partes, tá? O monitor do computador também é polarizado. Mas vamos lá. Olha só, eu acabei de mencionar e nesse slide nós temos aqui a representação do que está acontecendo. Pessoal, repare bem, uma onda transversal, cara, a fonte oscila numa direção e a energia se propaga em outras direções. Se você colocar um equipamento chamado polaroide, você consegue retirar parte dessa onda. E aí, isso é polarizar, é você retirar parte da onda. Pessoal, você não pode esquecer que somente as ondas transversais podem ser polarizadas. Por exemplo, por que o som não pode ser polarizado? Porque o som ele é uma onda longitudinal. A fonte oscila numa direção e a energia vai nessa mesma direção. Se você retirar essa direção, você acaba com o som. Então, o som não pode ser polarizado. Somente a luz pode. É um dos poucos, pessoal, fenômenos ondulatórios que só ocorre com a onda eletromagnética, que só ocorre com a luz. A maioria dos fenômenos ondulatórios ocorre tanto com a luz quanto com o som. E a polarização é um dos poucos fenômenos que só ocorre com a onda eletromagnética, ou seja, só ocorre com a luz. Se você pegou isso, vale destacar ainda, vou usar a figura. Repare que o polaroide ele está na vertical. Parte da onda que vibra na horizontal não consegue passar. Essa parte é absorvida. Ele só deixa passar a parte que vibra na vertical. Tá? Então não esqueça, esse é um polaroide. Pessoal, o polaroide ele tem diversos tipos, né? Mas ele absorve determinadas frequências, determinadas direções de vibração. E assim você filtra a luz. Pessoal, aqui mais um GIF, né? Só para enriquecer tudo isso que eu acabei comentando com vocês. E galera, não pode esquecer, os polaroides têm de diversos tipos. Beleza? E é claro, pessoal, aqui voltando para as figuras. Na verdade, eu vou mais adiante, pessoal. Não, vou voltar aqui um pouquinho. Eu quero que você repare o seguinte. Eu espero que da sua casa você possa ver a diferença da nitidez. A diferença da nitidez. Pessoal, e repare bem, isso ocorre, claro, porque uma parte é polarizado, a outra parte não é polarizado. Uma parte tem o filtro, outra parte não tem o filtro. Então, pessoal, lembre-se, mais uma vez, quando você for fazer uma prova, quer seja no vestibular, quer seja no Enem, quer seja uma prova que o seu professor elabore para você, cara, ele vai perguntar o que é polarização. Você vai ter que mencionar que é uma retirada. A luz, quando ela vem, a luz visível, pessoal, ela vem no espectro, toda a faixa do visível, ela acaba espalhando muito. E se você pegar e usar alguns filtros, pessoal, você acaba retirando partes do que você não quer. E aí, é claro, sabendo que você pegou essa parte, pessoal, vamos fazer uma atividade bem simples, na verdade. Retomando com aquelas figuras, olhe essa figura, olhe a outra. Na atividade, fala o seguinte, visualize essas figuras e anote, relate qual é a diferença entre elas. Aqui você tem uma figura, aqui você tem a outra. Relate qual é a diferença que você vê entre elas. Você terá um tempinho e já na sequência nós vamos retornar com a solução, com um comentário da diferença, e eu espero que você anote exatamente aquilo que é o correto. Então, você terá um instante de tempo.
Então, pessoal, vamos fazer a correção. Na verdade, não é correção. Vamos argumentar sobre essa atividade? Essa atividade ele só pediu para você anotar as principais diferenças. Pessoal, repare no azul do céu aqui, dessa figura da direita com relação à esquerda. Ela é diferente, ela é mais forte. Repare aqui embaixo, é o para-brisa do carro à esquerda. Você tem aqui reflexos. Aqui você não tem, você consegue enxergar melhor o interior do carro. Então, basicamente, são essas as diferenças. Pessoal, qual é a ideia? Se você reparar bem, você usa filtro em uma e não usa filtro em outra. Pessoal, então assim, se você reparar bem, essa aqui ela está mais... eu vou usar um termo aqui, não sei se é um termo conhecido para você. No meu meio, minha família fala muito isso, esbranquiçado. É algo que está branco, está tendendo para o branco. Aqui ele está mais vivo a cor. Porque aqui, pessoal, está vindo espectro total. Muitas partes da onda, dependendo de determinadas cores, elas batem no objeto e elas espalham. Ao usar um filtro, você tira essa parte. Então, ela vai usar justamente as cores que te favorecem para que você visualize com melhor nitidez. O mesmo ocorre aqui para o carro. Pessoal, vem toda a luz branca com todas as cores, né? Algumas cores batem no carro e elas espalham. Se eu utilizo um filtro, pessoal, eu acabo tirando essa parte. E aí eu tenho, né, uma imagem um pouquinho melhor. Dá para entender isso, pessoal? Eu acredito que sim. Se você pegou essa parte, pessoal, vamos falar um pouquinho da polarização que acontece com os cristais. Vale destacar, antes que você pense, o que tem nesse polaroide? Pessoal, o polaroide, né, os químicos, eles descobriram alguns elementos que têm preferência em absorver determinadas direções de vibração da luz. Então, o polaroide, ele pode ser fabricado no laboratório, mas ele pode ser também natural. Dá uma olhada aqui nesses cristais. Pessoal, esse cristal, ele tem uma coloração, algo tão lindo, né, que dá digamos, sabe quando você olha algo que você fala assim, cara, olha que diferente? Essa diferença é dada porque vem a luz branca com todas as cores e ele faz polarização natural. Ele deixa passar determinadas direções, então dá esse brilho característico. Isso é fantástico, não é verdade? Ó, se você reparar bem, você ilumina ele com luz branca e ele dá esse tom esverdeado. Então isso é algo que acontece naturalmente. Pessoal, mas assim, agora vamos falar de uma lei que é uma lei bem importante dentro da polarização, que se chama Lei de Malus. Até porque, né, uma física sem uma equaçãozinha às vezes fica meio estranho. Embora, né, você sabe que a física ela é feita de duas partes, o conceito e a parte da quantização. Aqui vai ter um cálculo, já vou avisando de antemão, vai ter um cálculo. Mas eu quero que você pense o seguinte, se você pegar um polaroide, digamos que ele deixe passar a luz na vertical. Se você pegar um segundo polaroide, se você deixar eles alinhados, vai passar luz, porque ele deixa passar luz, eles estão alinhados. Se você pegar e virar um a 90 graus com o outro, à medida com que você vai virando, você vai escurecendo, até o ponto de que, se você colocar eles a 90 graus, não passa nada de luz. Aliás, fica uma dica. Quando você for comprar um óculos com lente polarizado, você vai pegar o óculos e peça um segundo da mesma marca e do mesmo modelo. E aí você vai colocar um assim e o outro a 90 graus. Se você colocar um a 90 graus com o outro, tem que ficar escuro. Quanto mais escuro fica, melhor é o polaroide da sua lente. Então o que acontece? Aqui nós temos dois polaroides e esse GIF ele está girando, por isso que muda a coloração. Um cara chamado Malus, ele desenvolveu uma técnica, né? Esses rapazes, esses físicos, eles não saíam de dentro de laboratório, do laboratório de física. E ele pegou e fez esse arranjo, pessoal, e ele chegou nesta equação. A intensidade que sai no final é igual à intensidade que chega antes do polaroide vezes cosseno ao quadrado do ângulo.
Pessoal, não esqueça. Então, se eu pegar aqui um polaroide, o segundo, digamos que a luz entrou lá e eu quero saber a intensidade que sai no final. Então, a luz entrou no primeiro, passou. E agora ela chega no segundo. A que chega é o I0. E o I é o que sai depois. Então, o que sai no final é o que a intensidade da luz que chegou antes, vezes cosseno do ângulo ao quadrado. Pessoal, só lembre-se, aqui nós temos uma função cosseno. Pessoal, não podemos esquecer, o I e o I0, como eu mencionei, é a intensidade antes e depois. Pessoal, e aqui você tem que tomar esse cuidado. Se o ângulo for zero, pessoal, lembre-se, cosseno de zero é 1, tá? Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero quer dizer que eles estão alinhados. Então, passa o máximo de luz, passa a mesma intensidade. Porque, pessoal, se esse termo é 1, né? O I é igual a I0. Agora, se você tiver um ângulo 90 graus, daí não passa nada. É por isso que fica escuro. Aliás, pessoal, vamos fazer uma atividade? Que daí assim nós vamos aplicar os conceitos. Olha só, nessa atividade ele fala o seguinte. Em uma viagem é comum os motoristas terem a visão ofuscada por reflexos produzidos por poças de água. As poças de água polarizam a luz horizontalmente. Utilize os conceitos desenvolvidos na aula a respeito da polarização e indique por que o óculos com polarização vertical é o mais indicado para solucionar esse problema. Pessoal, lembre-se, a poça polariza a luz na horizontal. E aí ele pede para você por que o óculos de polarização vertical ele é o melhor nesse caso. Você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, basicamente assim, ó, de uma maneira bem simples. Vem a luz, bate na poça e vem até o olho do motorista. Você quer inibir isso. O enunciado falou que ele polarizou numa direção, na horizontal. Por que o óculos com lente polarizada na vertical é o melhor? Porque você vai ter como se você tivesse dois polaroides a 90 graus. Ou seja, não passa nada. Aqui passou uma quantidade, aí você coloca o polaroide na vertical, o polaroide do óculos, daí não chega nada até seu olho. A poça tirou numa direção e o óculos tirou em outra. Desse modo, não passa nada. É por isso que o óculos de sol com polarização na vertical, ele é o mais indicado. Então, pessoal, o que nós vimos hoje? De uma maneira bem simples. Simples, polarização da luz é a retirada de uma direção de vibração da onda. Qual é a onda que você pode polarizar? A onda tem que ser eletromagnética, ou seja, somente a luz. Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma outra oportunidade.